tem a expectativa, pelo não desfecho, mas pelo esclarecimento maior do caso da agressão ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ontem, quando eu falava desse caso aqui na rádio, nem sempre dá para a gente colocar no ar as opiniões e todas as mensagens que chegam. Mas um ouvinte me questionou porque eu falei assim, a suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes. E aí um ouvinte me perguntou assim, mas por que suposta agressão? Bom, a gente não estava lá, né? A gente não viu, a gente não testemunhou no lugar o que aconteceu no aeroporto de Roma. O ministro, e acredito que ele não inventaria uma agressão, mas o ministro está dando a versão dele, do que aconteceu, que é uma versão muito diferente do que está dizendo a família que é acusada de agressão. O casal acusado de agressão contra o ministro do STF. Então, tem versões conflitantes e é preciso que as imagens venham à tona para saber exatamente como foi, passo a passo, segundo a segundo, tudo que aconteceu dentro do aeroporto. Mas hoje eu queria fazer com vocês aqui uma reflexão sobre isso, que eu falei muito brevemente sobre esse assunto ontem, porque a gente se dedicou mais aos dados do Anuário da Segurança Pública, que mostram os números da violência no nosso país, que é a questão do excesso. Xingar, difamar, atacar, agredir fisicamente, tudo isso é crime. Tudo isso está previsto na nossa legislação. O que aconteceu não foi dentro do Brasil, foi no aeroporto de Roma. Mas eu estou considerando a lei aqui no Brasil para a gente refletir junto. Tudo isso é crime. Você não pode partir para cima de alguém na rua, xingando, acusando, verbalmente, humilhando. Não pode. Você não pode partir para dar um tapa no braço ou no rosto, a gente não sabe como foi, um tapa que acabe fazendo o óculos de alguém cair no chão. Você não pode partir para cima de alguém. Ainda que você diga que se incomodou por alguma razão, que você foi prejudicado por aquela pessoa, não é partindo para cima, xingando e atacando e batendo que você resolve o problema, porque você passa a ser acusado de um crime. Porque atacar as pessoas é crime. Agora, é preciso ver o excesso disso. E ontem eu falei rapidamente sobre isso, se a suposta vítima, que no caso é Alexandre de Moraes, e eu sigo falando que é a suposta vítima porque faltam as imagens, quando parte do Supremo Tribunal Federal, por decisão de Rosa Weber, autorizar uma busca e apreensão na casa dos suspeitos, qual é a ligação? O que pode ser encontrado dentro da casa de alguém aqui no Brasil que xingou outra pessoa e atacou outra pessoa no aeroporto de Roma por um entrevero, por uma discussão, por uma briga, e ainda que seja por oposição política? O que uma briga, uma discussão lá em Roma justifica entrar na casa de alguém para fazer busca e apreensão? Então, eu citei ontem que vários juristas que eu li ao longo desses dias indicam que não tem nada que possa ser encontrado dentro da casa, no telefone, no carro de suspeitos, que tenha conexão para explicar uma agressão verbal ou um tapa, um empurrão dentro de um aeroporto. Isso pode ser caracterizado um excesso. Isso pode ser um abuso de poder. Então, a vítima, ou a suposta vítima, se houver um excesso na investigação, se torna um abusador, comete o abuso de poder. Porque a justiça é para investigar e punir, não para perseguir. Então, uma devassa dentro da casa de alguém, porque aquela pessoa me xingou na rua, se alguém te xingar na rua, você pode ter a justiça do seu lado para fazer uma devassa na casa da pessoa? Não, você vai ter que fazer um BO. Se você conseguir ali na hora registrar quem é a pessoa, identificar quem é a pessoa, você vai ter que fazer um BO e vai ter que esperar que essa investigação siga e que a justiça comum resolva o problema. Então, quando você é, porventura, vítima de uma ofensa, uma agressão física, você não tem a caneta que vai promover uma devassa, uma invasão à vida, ao carro, à casa, ao celular, ao computador da pessoa que te agrediu. Para que isso aconteça, o crime tem que ser muito grave. Você não faz busca e apreensão invadindo, entrando na casa das pessoas com autorização da justiça, porque ainda que seja autorizado legalmente, é uma ação invasiva de entrar na casa da outra pessoa.
se não for um crime considerado grave. Então, e eu não estou defendendo em nenhuma hipótese agressão, ataque. O que eu estou dizendo é crime agredir verbalmente, fisicamente, seja por um entrevero de aeroporto ou por questões políticas. Você não pode partir para cima da outra pessoa chamando de, seja o que for, corrupto, vendido. Não pode. Mas um bate-boca, uma discussão, um empurrão, um tapa, não tem conexão com você, de repente, fazer uma devassa na vida das pessoas e conectar isso a um crime que é considerado crime, mas que não tem a gravidade que justifica uma invasão na casa das pessoas, uma devassa na casa das pessoas. Tem muitos juristas escrevendo sobre isso e eu queria trazer essa reflexão com vocês, porque como o ouvinte ontem me perguntava assim, Fábio, mas uma suposta vítima, é que a pressa hoje é muito grande, né? A gente dá a manchete e, na sequência, a expectativa é que, assim, quem tá certo nessa história? O lado da verdade está do lado de quem? A gente não sabe. As imagens vão dizer o que aconteceu, e eu efetivamente acredito que o ministro Alexandre de Moraes narrou o que aconteceu, porque ele não teria por que, como ministro do Supremo, inventar uma história, e inclusive os advogados de defesa dos suspeitos já começam, não se lembra se deu tapa, se só encostou no braço ou se atingiu o rosto, não se lembra exatamente como foi. Ou seja, teve uma situação de bate-boca e de ataque. Agora, é preciso entender passo a passo o que aconteceu e também não exagerar na investigação, porque senão você passa de vítima para quem comete abuso de poder.